Por que tantas pessoas se sentem fascinadas pelo rio Eufrates? Neste vídeo, mergulharemos profundamente neste marco histórico, explorando sua relevância na Bíblia e nas profecias sobre o fim dos tempos. O rio Eufrates é mencionado tanto no primeiro quanto no último livro da Bíblia. E se você compreende as profecias bíblicas, entenderá a importância crucial deste rio. Em Gênesis 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden. Em Deuteronômio 1, Deus instruiu Moisés e os filhos de Israel a conquistarem a terra dos cananeus, indo até o Líbano e alcançando o grandioso rio Eufrates. Já no livro final da Bíblia, o Apocalipse, a palavra de Deus revela que há algo sinistro repousando no fundo do rio Eufrates, preparando o cenário para o Armagedom. Mas antes de explorarmos isso, permita-me contar sobre um evento significativo. Historiadores acreditam que a cidade da Babilônia estava localizada a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. No Antigo Testamento, nos é contada a história da Torre de Babel. Em um tempo onde toda a humanidade falava uma única língua, eles disseram uns aos outros: "Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, e assim faremos um nome para nós mesmos, para não sermos espalhados sobre a face de toda a terra." Mas a Bíblia nos diz que, quando Deus viu isso, ele destruiu a torre e espalhou a humanidade por toda a terra, fazendo-os falar muitas línguas, de modo que não pudessem mais se entender. Assim você vê, o rio Eufrates tem sido um marco essencial na história bíblica. Mas e quanto ao futuro? O que o futuro reserva para o rio Eufrates? Bem, no livro do Apocalipse, durante o sexto julgamento da trombeta de Deus, a Bíblia em Apocalipse 9 nos conta que uma voz solitária proveniente dos 4 chifres do altar de ouro, que está diante de Deus, ordenou a um anjo de Deus que libertasse os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos, que haviam sido preparados para aquela exata hora, dia, mês e ano, foram liberados para matar 1/3 da humanidade. Alguns pontos dignos de nota aqui. Deus manteve esses 4 anjos caídos presos para um momento muito específico na história humana. Eles foram libertados apenas para uma missão específica de destruição. Mas por que esses 4 são tão únicos, a ponto de serem mencionados separadamente? Vale destacar que existe apenas outra criatura, que é aprisionada no abismo por 1000 anos, e esta é o próprio diabo. Mas isso acontece mais adiante, em Apocalipse 20. Isso ressalta a gravidade da situação envolvendo esses anjos caídos. Esses 4 anjos no Eufrates estão em uma categoria separada dos outros anjos caídos. Aqui está o que a Bíblia nos diz sobre a localização de outros anjos caídos. 2 Pedro 2, versículo 4 diz: "Pois se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, e os entregou a abismos tenebrosos, para serem reservados para o julgamento." Então os outros anjos caídos que se rebelaram no céu foram lançados no inferno e estão acorrentados, aguardando o julgamento. Mas o que há de tão peculiar sobre os 4 anjos aprisionados no Eufrates? Por que eles estão guardados apenas para a tribulação, enquanto outros anjos caídos não estão? Alguns sugerem que sugeriu-se que esses anjos são a representação exata do que o diabo veio fazer nesta terra: matar, roubar e destruir. É por isso que eles serão liberados somente no fim dos tempos. Agora, antes de prosseguir, é necessário compreender que esses 4 anjos satânicos são como nada que este mundo já viu. Imagine quão terríveis esses anjos malignos devem ser, para que Deus os tenha mantido acorrentados no fundo do rio Eufrates. O único propósito desses anjos caídos é exterminar 1/3 da população mundial. Alguns comentaristas bíblicos especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alta patente que foram expulsos do céu junto com Lúcifer. A Bíblia nos conta que, quando Lúcifer foi expulso do céu, 1/3 dos anjos caiu com ele. Não nos são dados detalhes sobre que tipo de anjos foram lançados do céu, mas alguns estudiosos especulam que pode ter havido alguns outros anjos principais de alta patente incluídos. E este argumento vem do fato de que esses 4 anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los acorrentados até o período da tribulação. E quando foram liberados, eles lideraram um exército de 200 milhões de cavaleiros. O que não sabemos é se esse exército consistia em cavalos reais com cavaleiros reais, se era simbólico de um exército demoníaco sobrenatural, ou se era um exército moderno.
Alguns comentaristas cristãos oferecem argumentos adicionais, sugerindo que esses 4 anjos no fundo do Eufrates são anjos caídos de alta patente, por causa do que nos é dito em Efésios 6, versículo 12. A Bíblia diz: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Dessa descrição, podemos interpretar que o diabo tem um reino, o reino das trevas. Neste reino, há uma estrutura, ordens descendentes de autoridade que são os principados ou espíritos principais, há governantes malignos das trevas, e em seguida, hostes espirituais da maldade, ou seja, espíritos malignos. Agora, alguns podem dizer: bem, isso é tudo apenas interpretação. A Bíblia não explica isso claramente. Bem, se você voltar no tempo e ir para o Antigo Testamento, houve um tempo em que Daniel estava buscando o rosto de Deus em oração, porque ele queria uma revelação de Deus sobre o futuro. Após 3 semanas de intensa oração e jejum, um anjo de Deus apareceu a Daniel. E aqui está o que o anjo disse, fornecendo-nos uma forte pista sobre os espíritos principais malignos. Daniel 10, versículos 12 e 13 diz: então ele me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Assim, desde o primeiro dia em que Daniel começou a orar, Deus enviou um anjo para lhe fornecer uma resposta. Mas o anjo foi detido por 3 semanas. E não foi detido por um demônio ou um espírito maligno. O anjo de Deus foi detido por um principado, um espírito principal maligno tão forte que Miguel, o arcanjo de Deus, veio ajudar e lutar contra esse principado. Então você vê, é uma interpretação válida ver os anjos que estão acorrentados no fundo do Eufrates como anjos principais de alta patente, que talvez fossem anjos de guerra ou agressivamente malignos, quando se rebelaram ao lado de Lúcifer no céu. Não sabemos ao certo, mas, de qualquer forma, a Bíblia não nos fornece mais informações sobre esses anjos, além do fato de que, quando são liberados, têm o poder de matar 1/3 da humanidade. Agora, a segunda vez que o rio é o rio Eufrates é novamente mencionado no livro do Apocalipse, mais precisamente no capítulo 16, quando os 7 flagelos da ira de Deus são derramados sobre a terra. Apocalipse 16, versículos 12 a 14 nos relata: o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas secaram-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Neste trecho das Escrituras, somos informados que esse icônico rio se secará. Você pode ter notado que, nos últimos 12 meses, o rio Eufrates tem aparecido com muito mais frequência na mídia. A Al Jazeera noticiou sobre o decréscimo do fluxo do rio Eufrates, vindo do sudeste da Síria. A revista Premier Christianity publicou um artigo intitulado "O rio Eufrates está secando, mas não se empolgue demais com as profecias do fim dos tempos", sugerindo que a crise ambiental é certamente um prenúncio dos últimos dias. Além disso, diversos estudos relataram que o fluxo de água do rio diminuiu mais de 6% ao longo do último século, devido a barragens e projetos de irrigação na Turquia, Síria e Iraque. Apesar dessas manchetes terem atraído muita atenção e alguns acreditarem que o fim já começou, eu creio que a profecia em Apocalipse 16 sobre a secagem do grande rio será um evento muito mais significativo. É impressionante que a Bíblia diga que o rio secará para que o caminho dos reis do Oriente seja preparado. O que isso significa? Um dos eventos-chave que antecede a Batalha do Armagedon é a secagem do Eufrates. Quando esse rio se secar, ele proporcionará um caminho para que um grande exército do Oriente atravesse o Eufrates com facilidade, a caminho do Vale do Armagedon. O Armagedon só pode ser descrito como a guerra de todas as guerras. O Anticristo reunirá todas as pessoas sob sua influência maligna. Essas pessoas, leais ao Anticristo, formarão seus exércitos para guerrear contra o povo de Deus. Nessa batalha,
Apocalipse 19 nos diz coisas como: Então vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então vi a besta, os reis da terra e seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Você vê, Jesus Cristo liderará um exército celestial para a vitória sobre os inimigos de Deus. Esses inimigos incluem aqueles que se opõem à autoridade de Deus e que tratam Deus com desdém.